Você já se sentiu impotente, como se a vida estivesse fora do seu controle, com desafios tão grandes que parecem impossíveis de superar? A história de Esther é a prova de que, mesmo nas situações mais sombrias, quando tudo parece perdido, há um plano divino em ação. Esther era uma simples órfã judia, vivendo exilada em um império estrangeiro, e de repente se viu no centro de um destino que não apenas a transformaria, mas salvaria um povo inteiro da destruição. A história dela não é só sobre poder, riqueza ou realeza. É sobre como, muitas vezes, quando menos esperamos, Deus age de formas que não podemos ver, mas que têm um impacto eterno. Você se identificou com algum desses momentos? Com aquela sensação de estar perdido em meio à grandeza de algo maior, mas sem saber o que fazer? Neste vídeo, vamos mergulhar na história dessa jovem extraordinária que se viu em uma posição onde suas escolhas não apenas definiram seu futuro, mas salvaram a vida de milhares. Prepare-se para descobrir o que Esther tem a nos ensinar sobre confiança, sabedoria e como a providência divina atua, mesmo quando parece que tudo está perdido. Não perca a chance de entender a história de Esther de uma forma profunda. Assista até o final e veja como você também pode aplicar esses ensinamentos na sua vida. A história de Esther é uma das mais marcantes da Bíblia. É raro encontrar alguém que não conheça sua trajetória. Afinal, a jornada dessa jovem judia órfã que, exilada na Pérsia, surpreendentemente se tornou esposa do imperador mais poderoso da época, de fato, captura a atenção de todos. E não é só isso. Esther foi uma peça fundamental no plano de livramento que Deus traçou para o seu povo. Se você não sabia, nos tempos de Esther, o povo judeu estava sob uma ameaça iminente de destruição. Então, como tudo isso aconteceu? Como uma simples plebeia judia ascendeu ao trono da Pérsia e se tornou a protagonista de uma das histórias mais amadas da Bíblia? Qual é, de fato, a importância de Esther nesse relato sagrado? E por que ela não é mencionada em nenhuma outra fonte histórica sobre o período persa, além da Bíblia? Neste vídeo, vamos descobrir a verdadeira história de Esther e o que podemos aprender com ela. Para compreendermos a história de Esther, é essencial entender o contexto histórico. Quando Jerusalém foi invadida pelo rei Nabucodonosor II, muitos cidadãos do reino de Judá foram levados como prisioneiros para o Império Neobabilônico. Entre esses prisioneiros estava um ancestral de Esther, que foi levado à Babilônia junto com Joaquim, o rei de Judá na época. Após algum tempo, a Babilônia foi conquistada pelo Império Medo-Persa, dando origem ao vasto Império Aquemênida. Os persas tiveram grandes líderes, como Ciro, o Grande, seu neto Dário I e o bisneto Xerxes I, conhecido na Bíblia como Assuero. Foi durante o reinado de Assuero, entre 486 e 465 a.C., que Esther viveu. Assuero é descrito pelos historiadores como um rei poderoso e temido. Naquele tempo, o Império Persa se estendia da Índia à Etiópia, abrangendo cerca de 127 províncias. Estima-se que o império tinha aproximadamente 100 milhões de habitantes, sendo que pelo menos 3 milhões eram judeus. A história de Esther se passa em Suzã, uma das 3 capitais do Império Persa, que funcionava tanto como centro administrativo quanto como residência real de inverno. Nessa cidade, Assuero possuía um imenso palácio. A narrativa começa com o rei convocando seus nobres, oficiais, líderes militares e príncipes das províncias para um evento de 180 dias, durante os quais ele exibiu as riquezas de seu reino e a glória de sua majestade. Depois disso, ele organizou um grande banquete de 7 dias para todos os habitantes de Suzã. Esses banquetes eram uma expressão de poder e riqueza, reforçando a grandiosidade do império.
Muitos estudiosos sugerem que esse evento pode ter sido uma reunião convocada por Assuero em seu terceiro ano de reinado, para discutir suas campanhas militares na Grécia. De qualquer maneira, a Bíblia conta que, enquanto o rei Assuero oferecia um banquete para seus príncipes e oficiais, sua esposa, a rainha Vasti, preparava um banquete para as mulheres no palácio. Em determinado momento, o rei mandou chamar Vasti, ordenando que ela entrasse diante dele usando a coroa real, para que todos pudessem admirar sua beleza. A rainha, no entanto, se recusou a obedecer à ordem, provavelmente por perceber que isso implicava uma situação humilhante para ela. Diante da recusa de Vasti, Assuero a depôs de seu cargo. Algum tempo depois, já mais calmo e talvez sentindo sua falta, seus conselheiros sugeriram que ele convocasse as moças virgens e bonitas de seu reino para escolher a nova rainha entre elas. Uma dessas jovens era Radassa, uma órfã judia cujo nome significava murta, um arbusto. Radassa era filha de Abiail e foi criada por seu primo Mardoqueu, um homem da tribo de Benjamim. Ela também era conhecida como Ester, nome que provavelmente usava na cultura persa. Ester vivia entre dois mundos, o judaísmo que a criou e a sociedade pagã de Suzã, onde agora ela estava inserida. É possível que o nome Ester venha da palavra persa para estrela, embora alguns estudiosos acreditem que tenha relação com a deusa Star, uma antiga divindade babilônica. No texto bíblico, Ester é descrita como uma mulher extraordinariamente bela, sendo uma das jovens mais formosas do reino e escolhida para se apresentar ao rei. Ela passou por um rigoroso tratamento de beleza durante 12 meses. Depois desse tempo, Ester foi levada ao rei Assuero por um dos eunucos. As jovens eram conduzidas até o rei e só retornavam se ele as chamasse novamente. E foi exatamente isso que aconteceu com Ester. A Bíblia diz que o rei se apaixonou por Ester mais do que por todas as outras mulheres, e ela conquistou dele mais favor e benevolência do que todas as outras virgens. O fato de Ester ter alcançado tal favor do rei significa que ela conseguiu garantir seu lugar na corte persa. Isso, sem dúvida, foi fruto da providência divina. Assim, Ester foi coroada rainha no lugar de Vasti, e o rei Assuero deu um grande banquete para seus nobres e oficiais. A destituição de Vasti ocorreu no terceiro ano de reinado de Assuero, e Ester foi levada ao rei no sétimo ano. Esse intervalo de aproximadamente 4 anos entre a queda de Vasti e a ascensão de Ester sugere que durante esse período a providência divina estava moldando Ester para desempenhar um papel crucial na história do povo judeu. Já ao lado de Assuero, Ester ajudou a desbaratar uma conspiração contra o rei descoberta por seu primo Mardoqueu, que planejava matá-lo. Porém, inesperadamente, o texto bíblico muda o foco da história para a promoção de um homem chamado Amã, o Agagita, um influente ministro do Império Aquemênida. A referência a Amã como Agagita sugere que ele teria origens amalequitas, um antigo povo inimigo mortal dos israelitas. O escritor bíblico nos conta que Amã foi elevado por Assuero a uma posição de grande poder e autoridade, mais alta que a de todos os príncipes da Pérsia. A partir desse momento, todos os servos do rei, no portão do palácio, foram ordenados a se curvar e reverenciar Amã. Isso incluía o primo da rainha Ester. No entanto, Mardoqueu, o primo de Ester, recusou-se a se curvar ou prestar homenagem a Amã. Essa recusa foi vista como um grande desrespeito e feriu profundamente o orgulho de Amã. Contudo, a ira de Amã contra Mardoqueu se transformou em um ódio não só pessoal, mas étnico. Ele concluiu que não seria suficiente punir apenas Mardoqueu. Em vez disso, planejou a destruição de todos os judeus do Império Persa. Amã convenceu Assuero a emitir um decreto para destruir, matar e aniquilar todos os judeus, jovens e velhos, mulheres e crianças, em um único dia,
Ele ofereceu uma grande quantia em dinheiro para o tesouro real como incentivo. O rei, confiando em Amã, lhe deu o anel real para selar o decreto, que foi enviado a todas as províncias. Mardoqueu então contou a Ester o terrível plano de Amã e pediu-lhe para interceder junto ao rei. A rainha Ester, porém, não podia entrar na presença do rei sem ser chamada, o que significava colocar sua vida em risco. Então, Mardoqueu lembrou a Ester que talvez Deus a tivesse colocado exatamente naquela posição para agir em favor dos judeus. Até aquele momento, Assuero não sabia que Ester era judia e, portanto, não sabia que o decreto de Amã visava exterminar o próprio povo de sua rainha. Diante dessa situação delicada, Ester convocou todos os judeus a jejuarem por 3 dias, enquanto ela se preparava para arriscar sua vida entrando na presença do rei. 3 dias depois, Ester se vestiu com seus trajes reais e entrou no pátio interno da casa do rei. Assuero, sentado em seu trono, viu Ester parada no pátio e estendeu o cetro de ouro para ela, permitindo que ela se aproximasse. O rei perguntou o que ela queria e prometeu dar-lhe até metade de seu reino. Agindo com grande sabedoria, Ester convidou Assuero e Amã para um banquete que ela preparara. Durante o banquete, ela pediu ao rei que lhe concedesse a permissão para preparar um segundo banquete no dia seguinte para ele e Amã. Amã voltou para sua casa, vangloriando-se com seus amigos e familiares pelo grande prestígio que havia conquistado. Contudo, seu ódio por Mardoqueu e os judeus continuava a crescer, e seus familiares sugeriram que ele preparasse uma grande forca para Mardoqueu. Naquela noite, algo providencial aconteceu. O rei Assuero não conseguiu dormir e pediu que os registros do reino fossem lidos para ele. Durante a leitura, foi revelado que Mardoqueu havia salvado a vida do rei ao denunciar uma conspiração para matá-lo. É realmente notável que isso tenha ocorrido justamente quando Amã estava se preparando para pedir ao rei permissão para enforcar o primo da rainha Ester. O rei perguntou sobre a recompensa de Mardoqueu por aquele feito e, ao descobrir que ele não havia sido recompensado, pediu a Amã, sem mencionar o nome de Mardoqueu, que honrasse o homem que o rei desejava homenagear. Amã, pensando que o rei se referia a ele mesmo, sugeriu uma celebração elaborada, mas para sua grande humilhação, ele foi obrigado a honrar Mardoqueu publicamente. Depois da honraria, Amã foi para sua casa, muito aborrecido. Porém, logo os oficiais de Assuero foram buscá-lo para o segundo banquete, promovido pela rainha Ester. Nesse segundo banquete, Ester revelou ao rei que ela era judia e que todo o seu povo estava sentenciado à morte por causa de uma trama de Amã. O rei ficou furioso e deixou o banquete, indo para o jardim do palácio. Amã, percebendo que a situação havia se tornado extremamente complicada para ele, resolveu ficar ali para suplicar pela própria vida à rainha Ester. Contudo, quando o rei retornou à sala do banquete, encontrou Amã caído sobre o divã de Ester. Isso foi considerado uma violação de protocolo irreversível, pois o rei entendeu que Amã havia tentado violentar a rainha da Pérsia. Os servos da corte de Assuero perceberam que aquele era o fim para Amã e cobriram seu rosto. Embora seja costume entre os gregos e romanos cobrir o rosto de um sentenciado à morte, entre os persas, essa é a única referência a esse costume. De qualquer forma, Amã foi enforcado na própria forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Como o rei não podia revogar o decreto anterior, a rainha Ester conseguiu fazer com que um novo decreto fosse publicado, dando aos judeus o direito de legítima defesa e de destruir, matar e aniquilar qualquer um que os ameaçasse. Como resultado disso, os judeus mataram seus inimigos e exterminaram a casa de Amã. Inclusive, a rainha Ester conseguiu de Assuero a autorização para que o extermínio se estendesse por mais um dia em Suzã, talvez numa indicação de que havia naquela cidade grande ódio contra os judeus.
Ao todo, mais de 75 mil inimigos do povo judeu foram mortos. Embora o segundo decreto permitisse aos judeus saquear os bens de seus inimigos, eles não recolheram seus despojos. Talvez aqui isso possa ser visto como um contraste com o episódio em que os despojos dos amalequitas foram tomados no tempo de Saul, fato que levou à ruína do primeiro rei de Israel. Foi justamente no contexto da história de Ester que a festa de Purim passou a ser celebrada entre os judeus pelo livramento que experimentaram. O povo da aliança havia sobrevivido a um decreto de morte irrevogável. Ao longo do tempo, muitos críticos contestaram a historicidade da rainha Ester, principalmente por sua ausência em outras fontes históricas além da Bíblia hebraica. Muitos teólogos, inclusive, tiveram dificuldade em aceitar a canonicidade do livro que registra a história de Ester. No entanto, alguns detalhes sobre a vida da corte persa em Susã e as ofensivas de Xerxes contra os gregos parecem se harmonizar muito bem com o cenário proposto como pano de fundo do livro de Ester. Por isso, a posição mais conservadora sobre esse livro continua sendo a de que a história de Ester não é uma ficção, mas um registro histórico. A ausência de Ester em outras fontes talvez possa ser explicada, entre outras coisas, pelo fato de que ela não foi a mãe do príncipe herdeiro de Xerxes I. Mas este é um tema mais complexo, com vários argumentos a favor e contra a historicidade de Ester, e que, se desejarem, posso fazer um vídeo dedicado a este debate sobre se a história de Ester como rainha da Pérsia é real ou não. Então, se você tem curiosidade sobre isso, escreva aqui nos comentários para que eu possa saber. Mas, acima de tudo, o mais importante é entender que a história de Ester certamente nos faz refletir sobre a soberania de Deus em cumprir seus propósitos, mesmo quando sua mão parece invisível para nós. O livro de Ester não menciona Deus diretamente. Nenhum grande milagre é descrito nesse livro. No entanto, a providência divina foi claramente presente, guiando cada detalhe da história, até mesmo através de eventos que, aos olhos humanos, pareciam comuns ou aleatórios. Às vezes, olhamos para a nossa própria vida e não vemos nada de extraordinário, nada de especial. Muitas vezes, o silêncio sobre a ação de Deus em nossa história pessoal pode ser desafiador. Mas a verdade é que a providência de Deus segue em ação, independentemente da nossa desconfiança ou da nossa capacidade de perceber. Além disso, a história de Ester nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando isso coloca em risco a nossa própria vida. Eu sei que às vezes as dificuldades parecem esmagadoras e o futuro incerto pode gerar uma sensação de desamparo. Mas como vimos na história de Ester, mesmo quando tudo parece perdido, há uma força maior em ação, guiando-nos para o propósito divino. Se você se identificou com os desafios enfrentados por Ester, saiba que a providência de Deus ainda age em sua vida. Ele sempre tem um plano, mesmo quando não conseguimos ver. Quero agradecer profundamente por você ter ficado até o final deste vídeo. Sua jornada de reflexão é tão importante quanto o que vimos aqui hoje, e espero que as lições de Ester tragam a força necessária para você seguir em frente, mesmo nos momentos mais difíceis. Se esse vídeo tocou seu coração, compartilhe suas reflexões nos comentários e interaja com a gente. Gostou da história? Já conhecia esses detalhes? Quero muito saber o que você pensa sobre isso. E se ainda não se inscreveu, não perca a chance de continuar aprendendo e crescendo conosco. Seu apoio faz toda a diferença. Um forte abraço, que Deus lhe abençoe e até o próximo vídeo.